Com teu Espírito e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para sua vida, irmão. É um momento de oração, é um lugar de oração. Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos lá, irmão. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Se concentra no céu agora, o que o céu pode fazer na sua vida. O que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Bom dia. Tá fraco, hein? Bom dia. Vocês tomaram café hoje ou não? Sim ou não? Eu gostaria de começar essa pregação perguntando uma coisa, que você vai responder para você mesmo. O que você veio fazer aqui hoje? O que te motivou a você acordar cedo? O que te motivou a tomar o seu café? O que te motivou a sair da sua casa e estar aqui no dia de hoje? Ou quais eram as suas expectativas? Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Alguma coisa eu tenho certeza que te motivou para vir para cá. Porque ninguém faz nada, nem se fosse para agradar quem te convidou, não, mas se você realmente não tivesse um motivo para estar aqui, eu tenho certeza que você tinha dado uma desculpa, eu tinha certeza que você tinha feito alguma coisa e não estaria nesse momento. Meus irmãos, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Kleber, eu sou casado, tenho 3 filhos, faço parte do grupo de oração da paróquia Nossa Senhora da Esperança. Estava como atual coordenador do Ministério de Pregação daqui do setor 3. Passamos para a Neuranilde, que é daqui do Grupo Rio Novo. E eu tenho muita gratidão por estar num retiro de dons e principalmente nesse lugar. Você sabe por quê? Alguns já devem ter escutado esse meu testemunho. Eu ia deixar para o final, mas eu já vou começar para vocês verem a importância do que é estar nesse lugar. Eu estava aqui, ó. Como é que é o seu nome, irmão? Pedro. Levanta a mão, Pedro. Eu estava aqui nesse mesmo lugar, 2019, quando eu cheguei em Brasília. E quando eu cheguei aqui, eu passei aqui procurando as igrejas, acabei me parando lá na Nossa Senhora da Esperança, mas eu passei aqui e vi retiro de dons. Chamei a minha esposa, ela falou assim: eu não vou não, eu estou cansado. Eu falei assim: eu vou. E eu vim para esse retiro, conhecia ninguém. E cheguei aqui, passei o sábado e o domingo, passei o sábado, estava vindo, e Deus já estava há algum tempo me querendo me levar para águas mais profundas. Eu estava até um tanto, como posso dizer, até um pouco bravo com Deus. E eu vim para esse retiro, realmente, se vocês quiserem se sentar, pode se sentar. E eu só presta atenção em mim. E eu vim para esse retiro
mas sedento mesmo. Eu estava, buscando realmente escutar o céu, que realmente o céu se abrisse para mim. E naquele retiro, eu estava aqui e eu pedindo para Deus, para Ele me mostrar o que Ele queria para a minha vida. Eu sou militar, também sou advogado, estava estudando para a prova da magistratura, dava palestra de técnicas de memorização, leitura dinâmica, um monte de coisa, ajudei um monte de gente a estudar, e até então as portas não se abriam para mim. E naquele dia eu vim bravo, mas bravo, e eu falando para Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E foi passando, o tempo foi acabando, e eu falando para o Senhor, eu não vou embora para casa. Eu não vou voltar para casa, eu vou ficar plantado nessa igreja, até eu descobrir, até tirar isso do meu coração, para me saber o que eu tenho que fazer, Senhor. Até que em determinado momento, Pedro, onde Pedro estava, eu sinto uma mão nas minhas costas, uma mãozão nas minhas costas, eu falei, que mão que é essa? Porque naquela hora, além de eu sentir a mão, eu senti um arrepio, um calor, uma coisa inexplicável. E eu falei assim, eu que não sou ousado para olhar para trás para ver de quem é que é essa mão. E eu só falando para ele assim, Deus Trino, Deus Um, Deus Trino, Deus Um, o que o Senhor quer? O que a palavra diz? Fala, batei a porta, procurais e naquela hora eu escutei falando, filho, eu quero você um pregador. E naquela mesma hora eu levantei e olhei para trás. Quem que estava atrás de mim? Não tinha ninguém. O mais próximo estava assim uns 2 palmos de distância. Eu não sabia naquela hora se eu olhava para o lado, se eu parava o pregador falando, se eu cutucava alguém. E geralmente vem o que? A confirmação. Igual vocês estão aqui, o Pedro está aqui, tem 1, 2, 3, 4. Quem está aqui, por exemplo, ele consegue me ver de lá? O campo de visão dele não dá, né? A senhorinha que estava aqui, ela deu um passo para frente aqui sim, ela virou assim e ficou procurando. Na hora que ela fixou o olhar em mim, ela chegou na minha mão aqui e falou assim, filho, toma posse dessa graça, porque eu acabei de ter uma visualização contigo pregando com a multidão. Amém, irmãos? Se Jesus merece palma, você pode bater palma para ele agora. Bote forte! Esse tipo de palma que ele merece, né? Não pode ser forte. Forte, forte, irmão. E por que eu já quis começar com esse testemunho? Porque às vezes você veio para cá desmotivado. Porque às vezes você está aqui pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa dormindo um pouquinho mais. Às vezes você está aqui, você está pensando o que você vai fazer à tarde, o que você vai fazer à noite, o que você vai fazer durante a semana. Então, irmão, toma posse. O céu se abriu para mim aqui, nesse mesmo lugar que o irmão está. E hoje é você que está aí. E eu jamais imaginava que viria aquele chamado para mim. E hoje eu estou aqui, do outro lado, pregando. Então não podia deixar de dar esses testemunhos. Alguns já escutaram, mas hoje é você. Então o que você tem que fazer? É só pedir. Só pedir, irmão. É só pedir e acreditar. Porque eu falei, enquanto você não fala, eu acreditei. Mas eu confesso que eu não esperava, não. Jamais esperaria que eu iria sentir a mão e principalmente ele falando no meu ouvido o que ele queria de mim. Depois daquele momento, eu mudei completamente os meus objetivos e hoje não pretendo, em hipótese alguma, deixar o meu ministério de lado. Às vezes me sinto morno, aí eu lembro daquela palavra, seja quente ou seja frio, porque o morno não foi bom, vomito. Então seja quente, irmão, seja quente. Seja quente na sua vida de oração, seja quente não só na minha pregação, mas eu convido a você a ter uma vida espiritual quente. E não duvide, que às vezes as pessoas falam assim, mas
Por que eu? Sim, você. Você acha que os discípulos que foram escolhidos eram perfeitos? Muito pelo contrário. Deus pega os pequenos para fazer ele forte, para confundir aquele que se acha grande. Então, se você se acha pequeno, se você se acha indigno, parabéns, você está no caminho certo. Talvez seja hoje você que Deus vai usar. Talvez hoje nesse retiro você receba um dom de intercessão. Talvez você seja o próximo pregador daqui a algum tempo nesse mesmo retiro. Ou seja, basta você acreditar, porque você veio aqui por algum motivo, sim ou não? Eu não sei qual é o seu motivo. E eu consinto a vocês a falar para Deus, ó, eu pedi isso, mas entre o meu pedido e o seu, Senhor, faça o seu, que eu tenho certeza de que a graça dele vai ser maior do que você imagina. Amém? Nossa, esse amém mesmo? Amém? Acorda, gente! Acorda, eu sou meio agitado, hein? Irmãos, como eu falei, meu nome é Kleber. E hoje eu gostaria que você abrisse lá na carta aos Coríntios, capítulo 12. Marca essa passagem. Vou procurar. Não tenho muito tempo, eu falo demais, então eu vou tentar ser bem objetivo. Primeira carta aos Coríntios 12, está lá, dons espirituais. Primeira carta aos Coríntios 12. Irmãos, existem dois tipos de dons: os dons infusos, que está lá em Isaías 11, e os dons efusos, que são os dons carismáticos, que são os dons paulinos, que está aqui nessa passagem aqui. De forma rápida, os dons infusos são aqueles dons para nós mesmos. Quando a gente nasce, é batizado, a gente recebe alguns dons para nossa edificação pessoal. Esses dons carismáticos, esses dons espirituais, esses dons paulinos, são dons efusos, são dons exteriores, são dons para a comunidade, são os dons que você recebe para ajudar outras pessoas na caminhada, que está aqui. Todo mundo achou? Vai lá no versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha o 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em proveito da palavra de sabedoria, que é o primeiro. O outro, a palavra de ciência, é o segundo, por esse mesmo Espírito. O outro, a fé, é o terceiro, pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar as doenças, o dom de cura, no mesmo Espírito. O outro, o dom de milagres. O outro, a profecia. O outro, discernimento de espíritos, que é o que nós vamos falar aqui hoje. O outro, variedade de línguas. E por fim, interpretação de línguas. Palavra do Senhor. Sabedoria, ciência, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espíritos, língua e interpretação de línguas. São 9 dons, irmãos. Hoje o Espírito Santo está aqui, ó, parado aqui, olhando ao redor aqui, né, com a sacolinha ali com os dons, querendo te entregar, mas se você não pedir, você não recebe. Se você não acreditar que aquele dom possa ser para você, ele não vai se manifestar em você, irmão. Você tem que pedir e se abrir. Tem muita gente que tem medo. Fala assim, mas eu não peço, Kleber, porque se eu pedir, eu, não sei o que ele vai me pedir. Irmãos, não tenham medo. Não tenham medo. Então peço que você esqueça um pouquinho o celular. Se ficar com sono, fique em pé. Mas não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque Deus está com mais vontade do que você, tenho certeza. Porque a gente, está envolto, como nós somos corpo, alma e espírito, as nossas vontades carnais às vezes nos pegam. Principalmente, sentadinho,
barulhinho, falando, uma musiquinha de fundo, né? Vai dando um soninho, a vontade de nanar, aí vai dando aquela, né, fominha, domingo é churrasco, o dia está em casa tomando cerveja, comemorando a vitória do Flamengo ontem, que o Palmeiras perdeu e agora, né? Então vem um monte de coisa, começou a distrair e volta, amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre os dons do discernimento dos espíritos. E eu já, de certa forma, eu já introduzi aqui, que são os carismas, que são esses dons efusos, que são esses 9 dons que a gente recebe para edificação da comunidade. Ah, então quer dizer que para mim não? Não, sim, você faz parte do processo. Né? Você também vai, de certa forma, se valer daquele dom, mas o objetivo também de ajudar o próximo. Então tem aqui só ativo didático, os dons de revelação, de inspiração de obras, que são esses mesmos. Discernimento de espírito, sabedoria e ciência são os dons de revelação, que é o foco nosso aqui. Grava essa palavra, revelar. Tem os dons de inspiração, para me manter inspirado, que é profecia, língua, interpretação de línguas, e os dons de obras, que é fé, cura e milagres. Mas não vamos ficar com os dons de revelação e, em específico, o discernimento de espíritos. Tranquilo? Então foca nisso. E eu já te pergunto, irmão, o que é revelar? Vocês lembram da época daquelas máquinas fotográficas? Você tinha que bater a foto, o que você tinha que fazer? Pegar o negativo e levar para o fotógrafo para ele fazer o quê? Então, que definição que a gente poderia tirar disso? É mostrar o que está oculto. Sim ou não? Mostrar o que está oculto, tirar o véu, deixar claro que se está ali no negativo não está escuro. Então, se você revelou, ele passa a ficar claro. Mostrar o real, conhecer o desconhecido, desvendar o secreto, tirar a venda dos olhos, manifestar a verdade. Irmãos, eu falei que nós somos corpo, alma e espírito. Um cachorro tem corpo e alma, porque o corpo está aqui. Olha para o seu irmãozinho do lado, olha a belezura que ele é. Está aí o corpício dele, né? Se você apalpar em você ou no seu irmão, você vai sentir a estrutura física, o corpo. A alma é o sopro da vida, que Deus nos fez do barro, soprou nas narinas e nos deu a vida. É o que colocou com o animal. Ele tem a carcassinha dele ali, vai para um lado, para o outro, respira, late, corre, pula. Mas o animal tem espírito? Não tem. Agora nós sim temos. Nós temos corpo, alma e espírito. E qual que é o tema da pregação? Discernimento Então, meu amigo, então nós precisamos aguçar o nosso lado espiritual para que essas coisas aconteçam. Ah, eu vou na academia, malho, tomo whey protein, creatina, né, tal, malho, durmo bem. Você está exercitando o seu corpo. Mas e o seu espírito? Você também tem que exercitar. E como que eu faço isso? Oração, retiro de dom, seminário de vida, experiência de oração, grupo de oração, missa, eucaristia, louvor, música. Diversas formas de você exercitar o seu espiritual. E é justamente isso, tirar o véu. É quando o Espírito Santo vem e nos tira essa cegueira que o mundo vai nos causando. Quem está com o celular aí, levanta o celular. Ó, isso aí é uma das coisas que causa a sua cegueira espiritual. Sim. Mas se você não dá, eu estou usando o meu também. Está fazendo a gravação dessa pregação. Mas isso aí é uma coisa que tira muito, que causa muito a sua cegueira, porque você passa o tempo todo se distraindo com coisas do mundo e deixando às vezes a graça passar. Às vezes o Espírito Santo está lá o dia inteiro assim, ó, do seu lado esperando você parar de mexer no celular. Aí fala assim, eu acho que ele não vai parar não. Aí ele pega e vai para outro. Livre-arbítrio.
Deus não exige nada, Deus é um gente, irmão. O Espírito Santo é um gente, irmão. Ele vai te ajudar sim, mas você tem que pedir. Você tem que clamar, você tem que, às vezes, até implorar. E às vezes você está distraído com as coisas do mundo. Tem até aquela passagem do semeador, né? Tá lá, joga as sementes no caminho, tal, e uma delas lá começa a crescer, rapidamente seca, vem os pássaros e come. Por que você deixou o pássaro comer a sua semente? Porque você estava distraído, pensando em outra coisa. Que quando a gente está focado no concurso, a gente não acaba passando. Quando a gente está focado em comprar um carro, você não trabalha, não junta dinheiro, não vai, não pede emprestado, não faz uma coisa e não compra. Irmãos, a vida espiritual é a mesma coisa. Para que a graça de Deus se manifeste, a gente precisa buscar, a gente precisa conhecer. E quando a gente não conhece, a gente cai em golpes, não cai? Então para você não cair no golpe do maligno, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer como o Espírito se manifesta, como o Espírito age, como o Espírito chega até você, que a forma como ele chega em mim talvez não seja da mesma forma que ele chega em você. Então revelar isso é mostrar o que está por detrás de tudo. E o discernimento dos Espíritos, distinguir, diferenciar. Isso aqui é igual a isso aqui? Eu não consigo distinguir facilmente uma apostila de um pedaço de papel. Eu não consigo distinguir um celular de uma pessoa, um púlpito de um microfone. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, irmão, só que na sua vida espiritual. Ele quer te mostrar, ele quer diferenciar os caminhos. Para mim chegar lá no fundo, lá, eu posso vir aqui pelo centro, eu posso vir aqui pela esquerda e eu posso vir pela direita. Qual que é mais fácil para mim, que estou aqui na frente? Só seguir reto. Mas será que esse é o caminho que Deus quer para mim? Será que Ele não quer que às vezes eu saia aqui, desbordo, vou lá no fundo da igreja, atravesso e depois eu venho e entro e chego lá? Para cá é mais fácil, olha, 30 segundos eu acho que eu chego ali. Se eu correr, eu chego em 10 segundos. Mas será que é esse? É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, irmão. Ele quer te mostrar que às vezes a facilidade que as coisas se mostram na sua vida, que você tem a capacidade de... jacaré, aqui não, peixe, comigo não, rapaz. Você está achando que vai me pegar? Não vou por ali não, eu vou por lá. Aonde não é o óbvio. Aí você fala, nossa, mas é longe. Nossa, mas tá sol. Mas para que eu vou dar essa volta toda se eu posso ir por aqui? Talvez você venha aqui, bem aqui no meio, o chão tá fofo, na hora que você pisa em cima, você... E o outro que deu a volta, que escutou, que fez, entrou em oração, e antes de fazer alguma coisa na vida dele, ele perguntou para Deus, Senhor, é para cá que o Senhor quer? Mas parece tão fácil. Vou dar uma dica para vocês, não que vocês perceberem que as coisas estão muito fáceis na vida de vocês, desconfia. Começa a pensar, analisa, para ver se realmente é aquilo ali. O Espírito Santo, com esse dom do discernimento dos Espíritos, ele quer que a gente vá ao fundo das coisas, ao cerne da questão. Porque você está olhando ali e fala assim, não, parece que tem alguma coisa errada. Então ele quer te mostrar uma situação, uma pessoa ou nós mesmos. Repita comigo. Uma situação, uma pessoa ou nós mesmos. Então o alvo do discernimento espírita é isso: uma situação específica, uma pessoa ou a nós mesmos. É saber se o que se apresenta diante de ti, se vem de Deus, irmão. Nem tudo que chega na sua vida vem de Deus, não. Talvez seja de você mesmo, das suas querências, ou talvez seja um maligno tentando te passar a perna.
Capacidade de perceber intuitiva e instantaneamente quais espíritos estão presentes e operantes em uma palavra, uma ação, uma situação ou uma pessoa. É o poder de Deus de mostrar a nós, seres humanos, o que está de trás de tudo que está acontecendo. Enxergar o mundo invisível. Quem lembra aqui dos Thundercats? Levanta a mão. Os mais novos talvez não vai lembrar. Qual que era o poder do Lion? Ele tinha o quê? Visão além do alcance aqui, ó. Ele tinha visão além do alcance. Hoje o Espírito Santo quer que você seja um novo integrante dos Thundercats. Ele quer te dar essa visão além do alcance. Ele quer que você olhe por detrás dessa parede e consiga enxergar o que está lá. Ah, mas é possível, Kleber? Para Deus tudo é possível. Para nós não. Para Deus tudo é possível. Distinguir o certo do errado, distinguir o verdadeiro do falso. Mas como que eu faço isso, Kleber? Vida de oração. Orai e vigiai a todo momento, sem cessar. Repita comigo. Orai e vigiai a todo momento, sem cessar. Acordou? Reza. Vai tomar um café? Reza. Vai sair para caminhar? Reza. Vai para o trabalho? Reza. Vai dormir? Reza. Ah, vou ficar o tempo todo rezando? Sim. Você vai ficar o tempo todo rezando, sempre pedindo oração, pedindo proteção. Você vai fazer uma viagem, pede orientação para saber se você realmente tem que ir por aquele caminho. Quantas vezes você está indo, o Waze dá uma loucura lá, você desvia o caminho, né? Já aconteceu isso comigo, de desviar, às vezes 100, 150 quilômetros, você fica pé da vida, você queria chegar rápido. Será que não foi o Espírito Santo que deu um jeitinho ali para você não seguir naquele caminho para não acontecer alguma coisa? Intimidade com Deus, ser amigo de Cristo, proclamar Jesus Cristo, pedir a presença dele. Deus Trino e Deus Uno, são três pessoas, hein? São três pessoas, só que pessoas que não estão encarnadas. Jesus veio, se encarnou, mas ressuscitou. Então, da mesma forma que você conversa com o seu companheirinho do lado, você pode conversar com Deus, ter essa intimidade com Deus. Aí você vai começar a perceber o céu se abrindo na sua vida. Como ainda consigo isso? Dependência e obediência. Então, 5 coisas: vida de oração, intimidade com Deus, ser amigo de Cristo, ser dependente de Deus e ser obediente. Davi, o rei Davi era um que era muito dependente e obediente. Fez as besteirinhas dele? Fez, mas depois se arrependeu, mas tudo que ele ia fazer, ele falava para Deus que dependia de Deus. E Deus, por conta da sua obediência e amizade, deu graças na descendência dele até Jesus. Jesus não é filho de Davi? Sim ou não? Você quer bênçãos para a sua família também, para as suas gerações? Então já começa hoje, irmão. Se você já tinha, aguça mais ainda. Amém? Em suma, o discernimento de espíritos é o guardião e protetor de todos os carismas. Olha aqui, gente. Geralmente a pessoa dá importância para o dom de línguas, né? O dom de profecias, dom de fé, mas está falando aqui que o dom do discernimento de espíritos é o guardião e protetor de todos os carismas. Porque é Ele que te protege, Ele que te diz se você está indo no rumo certo, se você está fazendo a coisa certa. Então começa a dar mais um pouquinho mais de atenção a esse dom. Pede para o Espírito Santo. Ele equilibra as ações e esclarece os passos. Eu vou dar alguns exemplos e nós vamos fazer a nossa oração. Como que ele se manifesta na prática? Primeiro exemplo, tomada de decisão. Como assim, Kleber? Não sei, talvez você está tentando realizar um contrato de trabalho, né? Você tem uma empresa, alguma coisa, você está ali, uma pessoa querendo ser seu sócio, né? Te dando algumas facilidades. Não, tem crédito no banco, a gente faz isso, faz aquilo.
Quer saber se essa pessoa está dizendo a verdade? Se você não vai cair numa furada? Reze e peça o dom de discernimento de espírito. Vou dar o exemplo do meu cunhado. Eu estava dormindo, pelo que eu me lembro, era 4h10 da manhã. Eu acordei assustado e eu tive um sonho que ele tinha falecido. Que ele tinha ido numa outra cidade e tinha sido encontrado morto dentro do carro. Aí geralmente, eu acordei, fui no banheiro, voltei meio nervoso e só escutava assim depois. Calil. Aí eu, Calil? Mas que deixa o homem dormir, que Calil? Aí eu... Passou um pouquinho, Calil. Falei, meu Deus do céu. Até eu falei, você não vai me deixar dormir, não? O que você quer que eu faça com o Calil? Aí eu peguei o celular, na hora que eu mexi no celular, abri no rosário. Falei, tá bom, senhor, vou rezar para ele. E comecei a rezar o rosário. No finalzinho, antes de acabar o rosário, Calil. Aí eu falei, nossa, eu devo ter dado uma cochilada, né? Aí acabou o telefone, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, senhor, não quero te assustar não, cara. Mas, eu acho que é o seu espírito que é forte, né? Mas o Espírito Santo tá querendo te avisar aí alguma coisa. Então, o que é? Falei, não, eu tava dormindo, contei, né? Tava dormindo, sonhei que você tinha sido encontrado morto em outra cidade. Eu sei que vive viajando para Paranaíba aí, essas viagens suas doidas aí, né? Então, não sei, tem alguma coisa aí. Então, eu botei em oração aqui, tô te falando. Ele falou, tô meio com pressa agora, obrigado. Aí deu uns 3 dias para trás, falou, queria falar contigo aí. Eu tava fechando um contrato com um rapaz numa lanchonete aqui, né? Ele vende celular, acho que é um negócio de lanchonete. Aí depois que você me falou isso aí, meu amigo, eu mandei o cara, vai caçar coquinho na lua, e desfez o contrato e seguiu a vida dele. Esse é um exemplo. Não é um dom para a comunidade, para fora, né? Eu que tinha acesso a ele, acabei recebendo essa informação, não sei que detalhe, alguma coisa tinha. E eu falei, entre em oração aí, perto do Espírito Santo te mostrar. E ainda eu toquei nesse ponto. Talvez você esteja fechando algum negócio, alguma coisa, você vê, sem eu saber, eu acabei proclamando o que ele devia fazer. Mas eu, não, método do Espírito Santo. Outra tomada de decisão, viagem. Talvez você vai fazer uma viagem. Quando eu morava em Coxim, no Mato Grosso do Sul, a gente ia muito para Campo Grande. Aí a gente estava ali arrumando as coisas, numa sexta-feira, eu fazia faculdade, então eu pegava e viajava, né? Às vezes, depois da faculdade, aqui a gente falou, não vamos para a faculdade, e a gente vai para Campo Grande. Na hora que eu entrei, saí da cidade, entrei na BR, mas me deu um estalo, um aperto no peito, um aperto na garganta, que na mesma hora eu parei o carro e falei assim, eu não vou. Não, mas como assim? Eu falei, não vou. Por quê? Não sei, não vou. Eu estou voltando para casa. Todo mundo concorda? O Tiago está comigo. Misericórdia, vamos embora para casa, já que você disse eu que não vou mesmo. Peguei o carro, virei, voltei para casa. Passou um pouquinho, meu outro cunhado, o irmão do Calil, o Beto, me liga e falou assim, ainda bem que vocês não vieram. Teve um acidente depois de Rio Verde, a carreta tombou no meio da estrada, o pessoal ficou lá de meia-noite até quase 6 horas da manhã sem poder passar. Mais um exemplo. Mudança de cidade. Eu estou sendo transferido agora para Itapetininga, no estado de São Paulo. Me apresento lá em 5 de janeiro. E sabendo de tudo isso, eu botei na mão de Deus. Falei assim, Senhor, estou colocando 15 lugares. Se for da sua vontade, o Senhor me manda. Senão, o Senhor me corta da rela. E o que eu queria era Santo André, na grande São Paulo. Aí na hora que saiu Itapetininga, mas me deu um branco, na hora que eu olhei assim, eu fiquei pasco, eu estava dirigindo, aí todo mundo mandando mensagem, parabéns pela movimentação, parabéns. Eu falei, nossa, será que saiu Santo André? Aí eu peguei Itapetininga, eu falei, nossa Senhora Badia, que lugar é esse? Aí na mesma hora, eu falei assim, você falou, a sua vontade é a minha. Aí cheguei em casa, aí ficou todo mundo dizendo aí. Um olhar para o outro, e agora? O que a gente faz? Deu aquele branco.
Mas eu não coloquei na mão de Deus? Não pedi discernimento? Falei assim, ó, minha vontade é essa, agora discerne aí, o Espírito Santo me deu o que é melhor para mim. Então outra, percepção de energia. Às vezes você chega nos lugares e eu pelo menos sou assim, dependendo do lugar que eu chego, ou eu capto as coisas do ambiente ou da pessoa. Tem pessoa que chega perto de mim e eu arrepio de cima e embaixo. Já sentiram isso? Ah, pro seu olho, hein? Ah, pro seu olho. Às vezes é o Espírito Santo te mostrando o que está por detrás daquela carinha bonitinha, daquele sorrisinho bonitinho, daquele falso elogio, aquele tapinha nas costas. Não, isso aqui é o Clebão, pregador, famoso, né? Botando nas redes sociais aí e tal, não sei o que, cuidado. Percepção de energia. O Espírito Santo nos mostra. Detecção de mentira. A capacidade também de você receber essa detecção de mentira. Percepção de ambientes negativos, previsão de consequências. Por fim, escolha de amizades. Para saber se aquela amizade é verdadeira ou não. Para saber se você pode ou não colocar aquela pessoa dentro da sua casa. Você é mulher, se aquela mulher não vai atacar seu marido, não vai colocar alguma coisa ruim lá de ocultismo, de coisa demoníaca dentro da sua casa. Namoro, amizade, para saber se é a pessoa certa para você se casar. E a partir do momento que você se casa, você faz um voto de fidelidade a Deus e a ela pro resto da vida. E só a morte é capaz de separar. E alerta antes do que vai acontecer. Lembra dos Mamonas Assassinas? Você viu que eles tiveram diversos avisos? O do cabelinho de fogo, do dia que ele estava cortando o cabelo, ele falou assim, nossa, hoje parece que eu tive um sonho estranho, parece que o avião caía. Aí o outro, o Dinho, na hora que ele estava ali, o avião ali, ele falou assim, esse é um avião que a gente foi da outra vez, quase, como é que foi? Estava estragado, mas parece que consertou, não. Ele falou alguma coisa assim que estava indício de que o avião não estava em condições. Será que eles não deviam ter cancelado? Mas Kleber, tudo acontece conforme a vontade de Deus, sim, mas será que, se foi avisado, será que realmente era a hora deles? Porque foi avisado, e mais claro do que foi, impossível. Então é isso, irmãos. A gente tem que buscar aguçar a nossa vida espiritual para que a gente possa ter essa conversa. Tem como você arrancar a fidelidade de uma pessoa que você convive se você não tiver intimidade com ela? Se você não procurar ela, se você não ligar para ela, se você não procurar estar com ela, como você vai ter intimidade com a pessoa? Então, para você ter intimidade com o Espírito Santo, para ele ficar te contando as coisas, te mostrando, vai, não vai, fica, cuidado com fulano, esse contrato você pode fazer, aquele carro não compra não, que você vai se ferrar com aquele carro. Então é uma forma de nos blindar, amém? Então vamos ficar de pé, levante seus braços, me ajuda com uma música aí, já estamos no finalzinho, abre seus braços, momento de oração e louvor, irmãos. É o momento que você vai clamar a Deus, você vai pedir a presença do Espírito Santo na sua vida, o momento que você vai falar para Ele agora, vem Espírito Santo e me dê os dons que você deseja, Senhor. Abre seus braços, feche seus olhos, aponta para o céu, esquece um pouquinho, e escuta essa música e faça o seu louvor. Fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Deus Trino, Deus Uno, Deus Trino, Deus Uno, vem sobre essa comunidade, Pai, sobre esse retiro de introdução aos dons, abençoa essas pessoas que estão na minha frente, Senhor, dê os seus dons, Senhor Jesus, traga seus frutos, suas virtudes, Senhor Jesus, louvado seja a Ti, Senhor Jesus. O Espírito de Deus está neste lugar. Olha o que a música está falando, o Espírito Santo está aqui, está na sua frente, fala para Ele o que você quer, irmão. Se move neste lugar. Está
está aqui para Fecha seus olhos para você se concentrar mais. me libertar. Não esquenta com quem está do seu lado, não. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser cantar, cante. Mas peça para o Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para me libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Fala para ele. Move-te, Move-te em mim, Espírito Santo. move-te, Move-te em mim, Pai. Estou aqui, Senhor. toca minha mente e meu coração. Deixe minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Fala mais forte. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Vai fazendo a sua oração. Solta sua voz nesse momento. São apenas alguns minutinhos de oração. Vai falando para ele da sua forma, Deus Filho, Deus Uno. Eu estou aqui, Pai. Estou aqui nesse domingo de manhã, Senhor. O Senhor sabe como eu estou desanimado, como está difícil, a dificuldade financeira, as brigas lá em casa. Eu realmente não queria vir, Senhor. Mas eu estou aqui e manifesta, Senhor Jesus. Manifesta o seu poder sobre mim. Dá-me o dom do discernimento dos espíritos. Dá-me o dom da sabedoria. Dá-me o dom da ciência, da cura, do milagre. Dá-me a profecia, Senhor Jesus. Dá-me o discernimento dos espíritos. Dá-me o dom de línguas. Dá-me o dom de interpretação de línguas. Vai falando para ele, vem Espírito Santo. Tu que és o Espírito de bondade, Tu que és o Espírito iluminador, Tu que és o parado consolador, vem me batizar nesse momento. Peça o batismo do Espírito, peça para ele a sua manifestação. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça, irmão. Pede o dom, pede esses dons, pede bons pensamentos, pede a capacidade de pensar como Deus pensa, a capacidade de agir como Deus age. Coloque a mão nos seus olhos, peça para ele: Senhor, Espírito Santo, tira as vendas dos meus olhos, me faça enxergar, me faça ser um Thundercat, me faça enxergar o que está por detrás das coisas, o que está por detrás dos corações das pessoas, Senhor. Me blinde espiritualmente, crie um campo de força, um campo de força sobre mim, me dá essa capacidade de enxergar o que eu não consigo, Senhor. Coloca a mão na sua boca, irmão. Peça para ele: me dá o dom de louvar, me dá o dom de proclamar. Eu desejo esse dom de pregação, de falar de Ti, o dom de interceder, o dom de rezar, o dom de anunciar o Seu projeto de salvação. Coloca a mão no seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Peça um coração misericordioso, peça um coração bondoso, a capacidade de amar incondicionalmente, sem reservas, sem nada em troca. Dá-me um coração semelhante ao Teu, Jesus. Dá-me um coração semelhante ao Teu, ó Espírito Santo de Deus. Vai fazendo a sua oração, vai pedindo o batismo, vai pedindo a presença dele. Ele vai manifestar na sua vida. Ele vai te trazer de novo o vigor espiritual. Tenho certeza que tem pregador aqui me escutando agora. Tenho certeza que tem intercessor aqui. Tenho certeza que vai sair daqui coordenador de grupo para jovens. Você que é jovem, talvez Deus queira estar te usando para você fazer com que outros jovens o conheçam. O que você tem na mão, irmão?
Você tem uma caneta? Escreva. Você tem um texto? Reza. Se você tem um microfone, você cante, você pregue. Mas se coloca à disposição do exército de Deus e deixa Ele ser o seu guia. Não faça um auto-julgamento, irmão. Não se sinta pequeno, não se sinta incapaz, porque realmente não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo de Deus. Chamara um minuto, mais um minuto, eu te peço. Continue em estado de oração. E se tiver alguma visão, alguma palavra para a comunidade que está aqui, profira, meu irmão. Para você confirmar no coração de alguém aqui esse chamado. Sobre uma possibilização de Jesus reinando na multidão. Uma multidão bem apertada, gente mesmo. Então, você deve bem um caminho nessa ruim. Alguém recebeu de dom na pregação. Tem pregador aqui escondido, hein? A veio no coração com certeza. O Senhor deseja que nós tenhamos certeza do amor dele por nós. É um amor gigante, é um amor infinito, é um amor fiel, é um amor que nós não podemos e devemos ocultar. Tenha certeza do seu coração que você é filha amada do Senhor. Obrigada, Jesus. Mais alguém? Jesus veio avisando ele na mesa, dizendo que ele é o pão descido do céu, né? Da gente mais vezes ter contato com Deus assim, diretamente, que ele é o pão descido do céu. Amém? Aliás, todo mundo tem que cegar, compartilhar. Eu tive mais um aqui para você. Fala. Tive mais uma visualização do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor. Talvez o perdão. Feliz aquele que chora. Feliz aquele que chora, porque será consolado pelo próprio Deus. Quando a gente chora, a gente lava a alma, a gente lava o espírito, nos mostra arrependimento, nos mostra disponibilidade para novas coisas. Feliz daquele que chora. Mais alguma coisa, irmãos? Então vamos agradecer. Talvez você tenha visto alguma coisa e acabou não falando, ficou
às vezes com vergonha, mas fique não, irmãos, e que realmente Deus possa abençoar a cada um de vocês, vocês possam receber os dons que o Espírito Santo deseja para cada um de vocês. E lembre-se do meu testemunho, que um dia eu estava aqui, caí de paraquedas e saí com dom, com a graça, e hoje tenho certeza de que até o final do dia de hoje muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. Não duvidem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus. Bate forte, irmão. Bate forte. Mais um pouquinho mais forte.